Seja muito bem-vindo ao canal Sinais dos Escolhidos. Hoje, prepare seu coração para uma revelação que pode abalar sua percepção de si mesmo e do seu propósito. Este vídeo não é para todos. Ele é para aqueles que sentem, no mais profundo da alma, que há algo diferente em sua jornada. Você já se sentiu deslocado do mundo? Já teve a sensação de que sua dor tem um propósito? Já se perguntou por que tantas coisas te exigiram força, silêncio e fé? Talvez a resposta não seja azar. Talvez seja um chamado. E hoje, você vai entender se esse chamado é para algo maior. Porque existem sinais silenciosos, porém inconfundíveis, de que você não é apenas mais um. Você é um escolhido. E se esses 4 sinais apareceram em sua vida, então seu destino já está selado: liderar nos tempos finais. Dedo indicador apontando para a direita, fique até o final, porque o último sinal revelará algo que está acontecendo agora, em todo o mundo, e talvez você já esteja no centro disso. Antes de falarmos dos sinais, você precisa entender algo essencial. Todo escolhido passa primeiro pela rejeição. É assim que Deus separa os líderes dos comuns. Moisés foi rejeitado. José foi traído pelos próprios irmãos. Davi foi esquecido quando o profeta chegou. A preparação do céu se parece com o abandono da terra. Mas não é abandono. É treinamento. E se você viveu momentos em que foi ignorado, humilhado ou tratado como invisível, não foi castigo. Foi ocultação. O céu não expõe seus guerreiros antes da hora. Deus esconde os seus enquanto molda o espírito. E os moldes do céu não são confortáveis. São forjados no silêncio, na dor, na fidelidade sem plateia. É aí que nasce um verdadeiro líder. E os que foram chamados para os tempos finais estão sendo moldados agora. No escuro, no secreto, no invisível. Existe um padrão espiritual que acompanha os escolhidos desde o nascimento. São pessoas sensíveis desde cedo, mas ao mesmo tempo, estranhamente fortes. Percebem o ambiente com mais intensidade. Sentem quando algo está errado. Choram por causas invisíveis. Mas ao mesmo tempo, suportam pressões que destruiriam outros. Desde crianças, têm algo no olhar. Um tipo de seriedade que os adultos não compreendem. E com o passar do tempo, essa sensibilidade se transforma em discernimento. Eles percebem mentiras mesmo quando ninguém fala nada. Sentem quando um lugar está carregado. Quando uma pessoa tem segundas intenções. E isso não é acaso. É o Espírito de Deus treinando a percepção espiritual. Porque quem lidera nos tempos finais não pode ser enganado. Precisa discernir além do que os olhos mostram. Isso é domingo. Isso é sinal. Mas há um detalhe que poucos percebem. Os escolhidos de Deus são atacados desde cedo. Ataques na mente, na autoestima, na identidade. São as pessoas que mais foram criticadas, diminuídas, confundidas. E isso não é à toa. O inimigo tenta deformar a visão de si mesmo antes que você descubra quem realmente é. É como se quisessem apagar sua luz antes que ela brilhe. E muitos, infelizmente, desistem nesse ponto. Desacreditam de si. Acham que são fracos. Que estão errados. Que não têm valor. Mas essa é a maior mentira já contada. Porque quem é escolhido passa pela pressão não para ser destruído, mas para ser lapidado. É no fogo que se prova o ouro. E os líderes dos últimos tempos não serão feitos de aparência, mas de essência. De verdade. De raiz espiritual profunda. Se você sobreviveu ao ataque, é porque já está pronto para o próximo nível. Agora que você já entende a jornada, é hora de se preparar para os sinais. Mas, atenção, esses sinais não são coisas visíveis aos olhos comuns. Eles se manifestam no espírito, na repetição de certas experiências, no incômodo que cresce dentro de você. Porque o chamado divino não se revela com placas luminosas. Ele se revela com inquietações, com sonhos recorrentes, com a sensação de que o que te rodeia não é o bastante. Você pode ter tentado se adaptar, ter buscado ser normal, ter tentado andar com os outros, mas algo sempre te puxava para fora da multidão. Você sentia que, por mais que tentasse,
não conseguia ignorar essa voz. E essa voz era o Espírito te separando, te chamando, te preparando. E agora, você está prestes a descobrir se essa voz é, de fato, o anúncio da sua missão final. A Bíblia mostra um padrão: todo escolhido começa como improvável. Deus não escolhe os mais fortes, os mais populares, nem os mais preparados aos olhos humanos. Ele escolhe os quebrados, os escondidos, os improváveis. Porque nesses corações, Ele encontra espaço para habitar. Se você sente que ninguém te entende, que ninguém te viu por completo, isso não é um erro. Isso é marca de quem foi separado por Deus. E essa separação dói, mas também santifica. Um escolhido de Deus carrega algo diferente. Ele sente uma urgência que os outros não sentem. Ele sabe, mesmo sem provas visíveis, que nasceu para algo maior. E esse algo maior não é sobre glória humana, mas sobre responsabilidade espiritual. Deus está levantando líderes silenciosos, guerreiros do invisível, homens e mulheres que caminham com os pés na terra, mas com o espírito no céu. Sinal de alerta: agora preste muita atenção, pois começaremos a revelar os sinais. Diamante azul pequeno. Primeiro sinal: a solidão espiritual. O escolhido sente uma solidão que não é física, mas da alma. Pode estar cercado de pessoas, ter amigos, família, mas ainda assim, sente que falta algo. Uma saudade do céu. Uma sensação de que ninguém o compreende de verdade. Ele tenta se encaixar, mas não consegue. E isso acontece porque sua alma foi chamada para uma frequência diferente. O mundo gira em outro ritmo, mas o seu espírito ouve uma música diferente. Esse sinal é comum nos profetas, nos intercessores, nos líderes espirituais. O isolamento é a primeira caverna antes da revelação. Deus isola para preparar, porque quem vai guiar outros precisa primeiro suportar o silêncio. E se você já sentiu esse tipo de solidão, saiba, isso não é ausência. É convocação. Diamante azul pequeno. Segundo sinal: guerras invisíveis. O escolhido de Deus trava batalhas que ninguém vê. São conflitos internos profundos, pensamentos intensos, sonhos perturbadores, crises que surgem do nada. E o mais curioso, mesmo quando tudo parece estar bem no exterior, por dentro algo grita. Isso acontece porque você não está lutando só por você. Está carregando dores geracionais, pesos espirituais, batalhas ancestrais. Líderes dos tempos finais são forjados em guerras que não aparecem no Instagram. Eles não lutam contra carne ou sangue, mas contra estruturas espirituais. E essas batalhas vêm antes da unção, porque a autoridade só é dada àqueles que suportaram o peso do invisível. Se sua vida tem sido marcada por conflitos que ninguém entende, você pode estar sendo treinado para comandar no tempo em que muitos irão se perder. Diamante azul pequeno. Terceiro sinal: visão fora do comum. Você enxerga coisas que os outros não veem. Não estamos falando de visões místicas, necessariamente. Falamos de percepção espiritual. Você sente quando algo vai dar errado. Você sabe quando está sendo usado espiritualmente. Você discerne ambientes. Você percebe falsidades sem precisar de provas. E mais, você vê potencial onde os outros só veem fracasso. Líderes escolhidos têm olhos treinados por Deus para ver o que ainda não é, mas que pode ser. É por isso que muitas vezes você foi incompreendido. As pessoas diziam que você exagerava, que imaginava demais, que era intenso demais. Mas o que elas não sabiam é que você já estava ouvindo algo que vinha do céu. Deus revela aos seus o que está por vir. E quem vai liderar nos tempos finais precisa ter olhos além da lógica, olhos de revelação. E agora, chegamos ao limiar de uma verdade espiritual poderosa. Se você identificou esses 3 sinais até aqui, a solidão espiritual, as guerras invisíveis e a visão fora do comum, então prepare-se. Porque o 4º sinal é o que confirma. É o selo. E ele não aparece cedo, aparece quando você já está prestes a ser ativado. Mas antes de revelar esse último sinal, você precisa compreender algo crucial. Os tempos finais não são um cenário de medo, mas de oportunidade para os justos. Enquanto o mundo entra em colapso, Deus levanta colunas, pilares humanos que vão sustentar a fé de muitos.
E esses pilares não vêm das plataformas. Vêm do deserto, do quarto secreto, do joelho no chão. Eles são líderes invisíveis, por enquanto. Mas quando o tempo chegar, serão a luz que ainda resta. Você sente que é um deles. Diamante azul pequeno quarto sinal. A aceleração profética. De repente, tudo começa a acontecer rápido. Os ciclos fecham, pessoas se afastam, portas se abrem e outras se trancam sem explicação. Sua vida entra em um redemoinho espiritual. Você tenta entender, mas não consegue. Parece que o tempo está correndo de forma diferente para você. Isso é aceleração profética. Deus está tirando o excesso. Está separando você de ambientes, de hábitos, de pessoas que não fazem mais parte da sua missão. E quanto mais você tenta resistir, mais as coisas saem do seu controle. Porque não é sobre controle, é sobre entrega. O quarto sinal é esse, a sensação de que o céu está apressando sua preparação. Porque a hora chegou. A geração está clamando. E os escolhidos estão sendo posicionados. Se sua vida entrou em movimento sem explicação, então Deus está dizendo, está na hora. Quando esses 4 sinais se manifestam juntos, é porque a convocação foi feita. Mas Deus não chama pela aparência, nem pela voz audível. Ele chama pelo Espírito. E é por isso que você vem sentindo esse peso, essa urgência, essa vontade de abandonar tudo que é superficial. Você não suporta mais conversas vazias. Não consegue mais fingir que está tudo bem. Seu espírito chora por algo real, por algo eterno. Você não quer palco, quer propósito. E isso é o que diferencia os escolhidos dos convencidos. Enquanto muitos querem ser vistos, os escolhidos querem ser usados. Enquanto muitos buscam fama, os escolhidos clamam por direção. E agora que você conhece os sinais, precisa decidir. Vai continuar se escondendo? Ou vai aceitar o que Deus já escreveu sobre você? A liderança espiritual nos tempos finais não será como no passado. Ela não virá das multidões, mas da intimidade. Deus está levantando líderes que não precisam ser vistos para fazer a diferença. Homens e mulheres que vão influenciar com a vida, e não com o discurso. E esses líderes terão um traço comum, a dor como marca. Porque quem lidera sem dor, lidera com orgulho. Mas quem foi quebrado, lidera com compaixão. Quem chorou no escuro, sabe enxugar lágrimas em silêncio. Quem foi ferido pelas palavras, sabe curar com o olhar. Se Deus está te chamando para isso, não é para o aplauso, é para a responsabilidade. Você será a voz quando todos estiverem confusos. Será a fé quando o mundo estiver caótico. Será a ponte entre o céu e a terra. E sim, isso exige renúncia. Mas também carrega uma glória que ninguém pode roubar. Alguns já sentiram isso no espírito. Sonhos que se repetem. Visões que parecem mensagens. Pessoas desconhecidas que dizem, você tem algo diferente. Situações que se alinham de maneira sobrenatural. Isso não é acaso. É o céu sinalizando, você foi marcado. Só que a marca do escolhido não vem sem preço. Há dias em que tudo parece dar errado. Em que a oração parece não passar do teto. Em que a dúvida sussurra, será que Deus me esqueceu? Mas não. Ele nunca te esqueceu. Ele te escondeu. E agora, está prestes a te revelar. Mas não será como o mundo espera. Será como o céu planejou. E nesse plano, não importa quantos te subestimaram. Não importa quantos te ignoraram. Quando Deus decide levantar alguém, nenhuma estrutura humana pode impedir. E o tempo é agora. Não espere confirmação dos homens. Os escolhidos de Deus são confirmados no Espírito. Você pode até não ter títulos, cargos, reconhecimento. Mas sua autoridade vem do que você carrega. E quem carrega a presença, transforma ambientes. Quando você entra em um lugar, o clima muda. Quando você ora, o céu responde. Quando você fala, as pessoas ouvem algo diferente. Isso não é carisma. É unção. É sinal de que sua vida foi separada.
E por mais que tentem apagar isso, há algo em você que não pode ser explicado, só pode ser sentido. Os líderes dos tempos finais serão assim, invisíveis aos olhos naturais, mas evidentes aos olhos espirituais. Eles não precisam forçar, só precisam obedecer, porque onde há obediência, há manifestação. E onde há manifestação, Deus se move com poder. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu essas palavras. Não é emoção, é ativação. Quando o Espírito ouve a verdade, ele reage. E se você sentiu calafrios, se seus olhos se encheram de lágrimas, se o coração acelerou, é porque o céu confirmou, você foi chamado. A pergunta agora não é mais será que sou? A pergunta é, o que farei com isso? Porque o chamado não basta. É preciso aceitar. É preciso se preparar. É preciso abrir mão da distração, da comparação, da velha vida. Deus está chamando os escolhidos para se posicionarem, para tomarem suas espadas espirituais, para erguerem suas vozes. O tempo da espera acabou. Agora é tempo de ação. E os que ouvirem, os que responderem, os que se levantarem, verão o mover de Deus de forma como nunca antes se viu. Mas saiba, a liderança nos tempos finais não virá com palmas. Virá com resistência. Quando Deus te revela, o inferno se levanta. Quando você começa a se posicionar, surgem dúvidas, críticas, até de quem mais ama. Mas não recue. O inimigo não ataca quem está parado. Ele persegue quem tem destino. E se você está sendo atacado, é sinal de que está avançando. Quando o céu te chama, ele também te guarda. E mesmo que pareça que tudo está ruindo, na verdade tudo está sendo reposicionado. Porque para liderar no tempo final, você precisará confiar, não nas circunstâncias, não nos homens, mas no Deus que te escolheu. Ele te deu os sinais. Ele confirmou. Ele te levantará. E o mundo verá que o improvável era, na verdade, o mais preparado. Não ignore mais os sinais. A solidão espiritual, as guerras invisíveis, a visão além do natural e a aceleração profética são marcas de quem carrega uma missão eterna. Você não está aqui por acaso. Sua dor tem propósito. Sua história tem peso. Sua caminhada tem destino. O tempo da dúvida passou. Agora é tempo de fé. Fé para se posicionar. Fé para obedecer. Fé para ser resposta quando tudo ao redor for desordem. Deus vai usar sua boca, sua vida, sua história. Ele vai transformar suas feridas em autoridade. Sua vergonha em sabedoria. Sua espera em testemunho. Mas para isso, você precisa dizer sim. Não com os lábios. Com atitudes, com entrega, com renúncia, porque o chamado é grande, mas a unção que virá sobre você será ainda maior. Os escolhidos de Deus nos tempos finais não serão reconhecidos pelo sistema. Serão reconhecidos pelo Espírito. Eles caminharão em silêncio, mas causarão impacto por onde passarem. Não estarão nas manchetes, mas estarão nos altares. Não buscarão a glória, mas serão reflexo dela. E se você sente que tudo que ouviu aqui se alinha com sua alma, então saiba, você não está assistindo este vídeo por acaso. Isso é convocação. É alistamento espiritual. Deus está reunindo seus líderes. E não importa se o mundo ainda não vê. Deus já viu, já marcou, já determinou. A pergunta é, você vai continuar escondido, ou vai aceitar seu lugar no exército de aquele que nunca erra ao escolher? Chegou a hora. Não há mais espaço para hesitar. Você foi chamado, escolhido e separado. Esses 4 sinais não são meros sintomas espirituais. São trombetas proféticas anunciando que sua hora chegou. O mundo está em colapso, e o céu está em movimento. Os que ouvirem esse chamado e se posicionarem com obediência serão usados para liderar, não com poder humano, mas com autoridade celestial. A liderança nos tempos finais será dada aos que têm joelhos no chão e coração quebrantado. Deus está levantando colunas vivas, e você pode ser uma delas. Dedo indicador apontando para a direita se essa palavra falou com você,
Compartilhe esse vídeo agora com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no canal Sinais dos Escolhidos e ative as notificações. Os escolhidos estão sendo despertados. E os que despertarem, transformarão a história.